Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Deus e esse aqui é o canal Café com Números. Hoje trago mais uma questão envolvendo os conceitos iniciais de função. Essa questão ela faz parte de uma série de questões e de videoaulas tratando sobre as ideias iniciais de funções. Se você chegou até aqui e não assistiu às videoaulas anteriores, o ideal é que para entender a solução você veja essas videoaulas. Feito isso, acompanhe essa questão aí na sua tela. Bem, como aparece aí na tela de vocês, eu tenho o seguinte, eu tenho esse gráfico e as informações são como diz o enunciado. O gráfico a seguir ilustra a evolução da temperatura em uma região ao longo de um período de 24 horas. Determine os horários em que a temperatura atinge 0 graus, é a letra A. Letra B, os intervalos de variação da temperatura ao longo das 24 horas. E letra C, os intervalos de tempo em que a temperatura é positiva. Então, vamos entender primeiro o gráfico, viu, minha gente? Então, eu tenho esse gráfico aí, e nesse gráfico, eu tenho aqui o eixo Y, que vai representar a temperatura, porque é o T maiúsculo, e eu tenho no eixo X o tempo, que está aqui com o T minúsculo. Tá bom? Então, por exemplo, ó, quando o tempo é 4, eu tenho que a temperatura é menos 5 graus zero. Quando o tempo é, digamos, 12, se bem que não está com cara aqui de que vai ser 12, né? 12 vai ser um pouco quase perto ali dos 13 graus. E assim por diante. Mas, por exemplo, se o tempo é 8, o 8 está por aqui. Se o tempo é 8, você consegue me dizer qual é a temperatura se o tempo é 8? Quando o tempo é 8, a temperatura ela é 0. Quando o tempo é 2, a temperatura também é 0. Tá bom? Então, entendido as ideias do gráfico, vamos para as perguntas novamente e ver o que cada uma quer dizer. A letra A, ela quer que determina os horários em que a temperatura atinge 0 graus. Então, a gente já viu essa interpretação aqui quando analisamos o gráfico e vimos que quando a gente tem aqui o tempo de 8 horas, né? Porque esse tempo aqui em horas, quando a gente tem um tempo aqui de 8 horas, a temperatura é 0 graus. E quando a gente tem aqui o tempo de 2 horas, a temperatura também é 0 graus. Portanto, na letra A, os horários seriam as 2 horas e as 8 horas. Na letra B, ele quer o intervalo de variação da temperatura ao longo de 24 horas. Quanto a temperatura variou ao longo dessas 24 horas? Então, quando o tempo variou, perceba que a temperatura mais baixa foi menos 5 graus e a temperatura mais alta foi 13 graus. Ele quer o intervalo de variação. O intervalo de variação foi de menos 5 graus Celsius a 13 graus Celsius. Muito simples, não é? E por último, a letra C, que é os intervalos de tempo em que a temperatura é positiva. Bem, aí agora preste atenção. Eu quero os intervalos de tempo em que a temperatura é positiva. Gente, a temperatura foi positiva em que momento? Perceba ó, que nesse pedaço aqui ó, do tempo próximo de 0 até o tempo próximo de 2, a temperatura, o gráfico, perceba que todo ponto que eu pegar aqui vai ser um ponto que está acima do zero. Né? Então, a temperatura aqui nesse momento ela é maior do que zero. E aí, perceba também que a partir do 8 até o 24, para todos esses tempos aqui, ó, tempo 12, tempo 6, tempo 13, tempo 20, todos eles a temperatura está acima de 0 graus. Como ele quer os intervalos de tempo em que a temperatura é positiva, então os intervalos de tempo são de 0 até 2, só que de 0 até 2 a gente tem que ter o seguinte cuidado. Quando o tempo é 0, a temperatura é 3, tá? Quando o tempo é 0, a temperatura é 3. Raciocine isso. Quando o tempo é 2, a temperatura é 0. Então, eu vou escrever aqui, ó. Quando o tempo é 0, a gente tem que a temperatura é 3 graus Celsius. E quando o tempo é 2, a gente tem pelo gráfico que a temperatura ela é 0. Como ele quer os intervalos de tempo em que a temperatura é positiva, então a gente tem que ter cuidado. Quando é que ela é positiva? Ela é positiva a partir do tempo igual a 0, quando o tempo é maior
do que zero, tempo, tá? Eixo X, quando o tempo é maior do que zero, ou igual a zero, porque quando o tempo é igual a zero, a temperatura também é positiva, pois a temperatura é 3. E quando o tempo é menor do que 2. E nesse caso aqui, eu não posso colocar o igual, porque quando o tempo é 2, a temperatura é zero. E ele quer quando ela é positiva. Zero não é positivo, tá certo? Zero é neutro. Então, eu tenho esse intervalo aqui, ó, de 0 até pouco antes do 2, tá bom? Bem pertinho do 2, mas nunca sem ser igual a 2. E o outro intervalo, aonde ela é positiva, é do 8, ó, do 8 até o 24. Perceba que o gráfico está acima do zero, do 8 até o 24. Só que quando o tempo é igual a 8, observe que a temperatura é zero. E quando o tempo é igual a 24, observe que a temperatura ela vai ser, ó, tá dando a entender, não tem o tracejado aqui, mas parece que é 5, tá? Então, mas isso não importa, eu só quero que você entenda que quando o tempo é igual a 8, a temperatura é zero. Quando o tempo for 8,1, ela é um pouquinho acima do zero, e assim por diante. Então, o tempo que eu quero é o tempo que vai do 8 até o 24. Onde é que eu posso colocar o igual? Eu vou do 8 até o 24. O tempo pode ser igual a 24 para atender o fato da temperatura ser positiva? Pode, porque quando o tempo é 24, a temperatura está acima do zero. Então eu posso incluir o 24, por isso eu boto igual. Quando o tempo é igual a 8, eu posso incluir ele, posso botar o igual para que a temperatura seja positiva? Não, porque quando o tempo é 8, a temperatura é zero. Portanto, não tem igual para o caso em que o tempo é igual a 8, tá certo? Eu não coloco igual. O tempo igual a 8 não atende ao fato da temperatura ser positiva. Tá bom? Aí está a nossa questão. Se gostou desse vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda o nosso canal a crescer e cada vez mais a gente trazer coisas novas aqui para vocês. O Café com Números agradece, um abraço e um médico a todos.